Saudações, queridos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Prabi. Se você ainda não me conhece, esse é um canal de autoconhecimento, transformação e cura pelo Kundalini Yoga e pela numerologia tântrica, que caminha junto com o Kundalini Yoga. E hoje você vai, nesse vídeo, saber mais sobre qual é a sua missão, qual que é o seu propósito maior. E eu vou trazer como descobrir o número que representa a sua missão, segundo a numerologia tântrica. Vou te ensinar a fazer esse cálculo e vou te falar sobre cada um desses números. Então, se você se sente um pouco perdido ou se você quer compreender mais sobre qual é o seu propósito, conhecer mais sobre a sua própria natureza, a fim de se alinhar, você não pode perder esse vídeo. Estou sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Não esqueçam de apoiar o canal, assim esses vídeos podem alcançar muito mais pessoas. Como é que você apoia? Curtindo, se inscrevendo, comentando, movimentando. E isso é prosperidade, energia em movimento. Então, assim como você consome os conteúdos da internet, retribua, esteja sempre em doação. Esse é um dos princípios da prosperidade, viu? Então vamos lá, eu vou ensinar você a calcular o seu número da missão. Então você vai pegar a sua data de nascimento inteira. Vou usar a minha como exemplo. 18/10/1992. Você tem que calcular toda a sua data de nascimento. O número da missão é a soma total da sua data de nascimento. Como é que funciona esse cálculo? Basicamente é assim, nós vamos somar número com número, né? Então, se é 18, eu vou somar 1 com 8, depois o resultado eu vou somar com 10 e assim por diante. Só que tem um detalhe, sempre que passar de 11, eu somo de novo antes de somar com o próximo número. Então, vamos fazer aqui rapidamente o cálculo da minha data de nascimento como exemplo, e vocês vão ter que fazer de vocês. Então, 1 mais 8 dá 9. E aí eu somo com o próximo número. 9 mais 10, 19. Opa, passou de 11. Então, eu vou somar de novo. 1 mais 9, 10. 10 mais 1 de 1992 dá 11. 11 mais 9 dá 20. 20 passou de 11, então eu somo de novo, dá 2. 2 mais 9, 9, 10, 11 de novo. 11 mais 2, 11, 12, 13. Passou de 11, não passou? Eu somo de novo. 1 mais 3, 4. A missão dessa data de nascimento é 4. Então, pausa o vídeo aí e faça o seu cálculo para você saber o seu número de missão. Antes de falar de cada número, eu quero falar sobre qual que é essa visão da missão, né? Vamos clarear um pouco mais isso. Primeiro, missão não é profissão necessariamente. Pode ser que a minha profissão colabore para a expressão da minha missão, pode ser. Mas independente da sua profissão, seja você estando no escritório, seja você sendo autônomo, a sua missão é a realização de uma faceta da consciência. A nossa missão é a realização de uma parte de dentro de nós. A posição missão, nessa visão da numerologia tântrica, é como se fosse a soma dos meus potenciais. O que vai resultar de tudo que eu sou? A missão é aquilo que eu mais anseio expressar. E é como o funil, é onde tudo isso que eu estou aprendendo, as habilidades que eu estou desenvolvendo, onde é que isso vai chegar? Vai chegar na expressão da missão. Segundo a numerologia tântrica, aquilo que quando a gente realiza, quando aquilo começa a aparecer na nossa vida, na nossa expressão e nas nossas relações, é o que traz aquela sensação de satisfação, aquela sensação de, poxa,
Parece que é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero mais. Por outra perspectiva, mesmo eu estando realizado profissionalmente no sentido de ter dinheiro, reconhecimento, eu posso não estar realizando a minha missão. E aí qual que vai ser o sinal? É uma sensação de insatisfação, de não preenchimento. Parece que não é aquilo. Então, na visão da numerologia tântrica, cada uma dessas 10 áreas, elas são a expressão de uma faceta da consciência humana. O que é ser humano, queridos? Tenho que falar isso aqui, porque senão vocês vão pegar essa informação que eu vou trazer da missão de vocês e vão distorcer, e vão transformar isso em algo superficial. Então eu tenho que fazer essa explicação aqui para vocês entenderem do que se trata isso. O que é ser humano? Ser humano envolve várias faculdades, várias expressões de uma consciência que se expressa dentro do humano. O humano tem mente, tem mente. O humano tem emoções, tem emoções. O ser humano tem um campo eletromagnético, ele tem uma sensibilidade à energia? Sim. Então, cada uma dessas áreas, elas são a representação, em forma de número, de áreas de consciência, e cada uma dessa área, ela é necessária para a expressão da consciência divina, ou da consciência da alma dentro da forma, sabem? Então, dando um outro exemplo, vamos pensar que você vai para um outro planeta. E nesse outro planeta, eu sei que é difícil para a gente compreender, porque a nossa mente precisa se abrir. Nesse outro planeta é diferente a atmosfera. É diferente, não dá para respirar, para falar que nem a gente está falando aqui. Então, para ir para esse planeta, você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de algum tipo de roupa especial para que você possa andar, para que você possa se comunicar, para que você possa respirar. Então, de forma parecida, para que a consciência divina adentre, digamos assim, a terceira dimensão, aqui onde a gente está, a matéria, existem veículos de consciência. E o que a gente trabalha no yoga, o que a gente realmente está, de certa forma, evoluindo, são esses veículos de consciência, porque a nossa consciência já é inteira. A nossa consciência divina já é inteira. O que a gente trabalha, lapida, melhora ou ajusta? As áreas de consciência, os corpos. Na numerologia tântrica pode ser chamado de áreas de consciência, cada um desses números, e também pode ser chamado de corpos ou veículos de consciência, tá certo? Então, quando eu falar da tua missão, nós estamos falando de um veículo de consciência que você tem a missão de desenvolver. E esse veículo de consciência expressa alguma faceta da consciência, alguma expressão de quem você já é. E realizar a nossa missão é essa parte de nós estar aparecendo na forma. Em outras palavras, você sendo você, naquilo, no pleno potencial que você pode ser, no pleno potencial que você é. Ser tudo o que você pode ser. Portanto, é muito mais profundo do que uma escolha de profissão, do que alguma coisa assim, Porque as pessoas veem, eu estou em dúvida se eu vou ser corretora de imóveis ou professora. O que a minha numerologia diz? Claro que pode apontar para alguma tendência, mas você pode expressar aquela mesma faceta de consciência, seja sendo corretora, seja sendo professora. Porque é uma forma de expressão, não é necessariamente algo que você faz. Quando a nossa missão não está aparecendo, nós sentimos falta de algo dentro de nós. E aquilo que seria o nosso maior anseio, compartilhar com as pessoas à nossa volta, isso não acontece. Então a missão, ela é duas coisas. Primeiro, algo que você precisa desenvolver em você. Então, se essa expressão não está acontecendo, precisa criar a oportunidade para essa faceta de você começar a aparecer. E num segundo momento,
vai ser isso que a gente vai ter uma realização muito profunda em compartilhar com as pessoas à nossa volta. E assim, a nossa simples presença, ancorado nessa expressão da consciência que é a posição missão, vai ter um certo impacto nas pessoas à nossa volta. E isso já é a missão acontecendo. Então é muito mais natural, espontâneo, profundo e sutil do que você imagina. Você não precisa ter intenção de cumprir a sua missão. A sua missão se realiza quando você é inteiramente você. Então isso é muito lindo e faz a gente começar a perceber, desencanar de buscar assim caminhos certos. Será que eu estou no meu caminho certo? Não tem como a gente saber. Será que eu estou na profissão certa? Não é, o problema da sua vida não é que você está na profissão errada. O problema da sua vida é que você não está sendo você. Então a gente precisa criar a oportunidade da gente ser quem nós somos. Ter na nossa vida, ser na nossa vida, criar na nossa vida, na nossa casa, na nossa rotina, um espaço de autonutrição. Você dá oportunidades de autonutrição para que essas facetas da consciência floresçam dentro de você? Ou você, desde sei lá quando, está sempre num ambiente hostil, com pessoas hostis, ou seja, sempre envolvido numa situação kármica que não favorece o florescimento de quem você é. Esse é o problema da missão, não é a profissão que você escolheu. A partir do momento que você começa a expressar essa faceta da consciência, fora vai mudar, fora vai começar a se modificar, a se alinhar. Então, desencanem de ideias fixas. O meu problema é porque eu não estou na casa certa, o meu problema é porque eu tenho que morar em Portugal, o meu problema é porque eu não estou na profissão. E comecem a nutrir você com você mesmo, para isso começar a florescer. E agora vamos lá, vamos para cada número. Eu vou explicar do número 3 ao 11. Por quê? Porque não tem como dar 1 na missão, não tem como dar o número 1 e não tem como dar o número 2, porque o número 2 sempre vai ser, antes de ser 2, vai acabar dando 11. Porém, há uma relação entre o número 11 e o número 2. Tem um vídeo aqui no canal já falando sobre o número 2 na playlist Áreas de Consciência. Quem tem o 11 ele pode reverter para 2. E numerologicamente, o 11 também é 2, tá bom? Então, se você se der 11 na sua numerologia, você pode querer entender sobre o número 2, que vai ser muito interessante e complementar. Como é algo muito profundo, eu vou tentar simplificar para esse vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou falar o seguinte: qual é a função dessa área de consciência, para que vocês compreendam o mecanismo por trás dessa missão e isso não se torne apenas um conhecimento assim superficial e meio dogmático, assim, é assim porque é. Não, tem uma explicação. Então eu vou explicar o que é essa área da consciência, qual que é a função dela, em desequilíbrio, em equilíbrio, e vou falar um pouco dela na posição missão. Então vamos lá. Número 3, se você deu número 3 na sua missão é ver a luz em tudo, é ser um canal, uma presença que está sempre vendo as possibilidades, que está sempre servindo e cuidando das pessoas ao seu redor. Vamos entender um pouco mais. O número 3 é a expressão do terceiro chakra, que é aquela energia do fogo, do entusiasmo quando está forte, do poder pessoal projetado na mente, na faceta da mente chamada mente positiva. Número 3, o nome dessa área é mente positiva. A mente positiva corresponde àquela função da mente humana que logo depois da gente enxergar os problemas, os riscos, as dificuldades, algo que está errado, algo que é falso, vem depois a mente positiva e questiona, mas então o que eu posso fazer com essa informação? Qual que é a possibilidade dessa informação que essa informação me traz? Como é que eu posso aprender com essa situação, apesar de ter um ponto
negativo, então é o lugar, a faceta na qual eu vou me questionar sobre qual que é o lado positivo. E é aí que eu vou seguir em frente para a ação. Então é um número muito relacionado à ação. Isso já te dá uma coisa que é assim, se você tem o 3 ali e você não é uma pessoa de ação, você fica muito na negatividade, isso já é um sinal de que a sua posição da missão está em desequilíbrio e provavelmente o teu terceiro chakra, a instância da digestão emocional ali está em desequilíbrio. Então esses números nos dão um parâmetro de compreender as causas dos nossos desafios. Essa é a dimensão da autoconfiança, do poder, daquela sensação quando o nosso terceiro chakra está transbordante, tem um poder que se autossustenta. Então isso é uma pessoa que está vivendo dentro de si e ela coloca limites e ela se coloca a serviço, de certa maneira, porque ela, como ela está preenchida pelo seu próprio poder, ela não tem necessidade de aprovação dos outros. E quando estiver em desequilíbrio, é ao contrário, tem necessidade de aprovação dos outros. E não só de aprovação dos outros, mas que as pessoas se mobilizem para fazer as coisas que ela não consegue fazer. Então, às vezes, é uma pessoa que pode se tornar dependente. O 3 tem uma coisa assim, ou ele está a serviço, em ação do que é necessário no momento, assim, no sentido de proatividade, tá? Ou ele está, faz tal coisa pra mim, pega aquilo ali pra mim, entende? Essa é um jeito de olhar a mente positiva que fica bem claro ali como é que tu tá. Esses dois estados podem coexistir em você. Os números não estão sempre equilibrados, sempre desequilibrados, eles podem oscilar, mas dependendo do teu estado, pode estar predominantemente desequilibrado. Então tem que olhar para isso. E um caminho é os crias e meditações para a mente positiva, que envolve o terceiro chakra e outras coisas que você pode verificar aqui no canal. E se você fizer uma consulta de numerologia tântrica. Então a sua missão, ela é uma expressão de enxergar a luz, de ver o positivo em tudo, e você vai enxergar soluções, você vai enxergar facetas das situações pelo lado positivo que outras pessoas não conseguem enxergar. Então, dentro de muitas situações, você vai se ver como é necessário você trazer uma luz para aquela situação e envolver um grupo, ou uma pessoa, ou uma situação, para um caminho que vai levar realmente a algum movimento positivo, de aprendizagem, e vai sair daquela negatividade, entende? Outra expressão da missão é um ser que cuida, através dessa proatividade. Então tem uma tendência muito grande de você cuidar, mas esse cuidar, tem um ponto de desequilíbrio em que ele vai ser para agradar, tem que cuidar disso. Esse cuidar, ele é uma energia assim de... Você percebe como é que as pessoas à sua volta estão. E você gosta de fazer uma comidinha, você gosta de que todo mundo esteja quentinho, que todo mundo esteja feliz. Então tem uma coisa assim de querer levar todos para o bem-estar, para a positividade, para a alegria, para esse mesmo lugar que você está se sentindo. E tem uma coisa de igualdade. Apesar da manifestação desse número ser muito expressivo, espontâneo, né? Expressivo mesmo, irradia, como a energia do sol, a energia do fogo, né? Quando tá saudável, traz igualdade. Então não é uma pessoa que através da sua expressão faz os outros se sentirem tímidos. Pelo contrário, através da sua expressão, as pessoas se envolvem, elas querem se divertir junto com você. Também a expressão do humor. A gente pode ver aí vários humoristas que têm missão no 3 ou tem o 3 em alguma posição relevante, porque o 3 é a expressão do humor, é aquele lugar que eu vou brincar com tudo. Não existe limites para eu enxergar as coisas por esse lado de um grande humor cósmico, sabe? Por trás daquelas situações, por mais drásticas que sejam. Então esse foi um pouco sobre o número 3. Lembrando que é só um resumo. Número 4. Assim como existe a mente negativa, positiva, existe a neutra. E a nossa mente humana, ela é incrível, ela é capaz de ver o lado positivo
e o lado negativo ao mesmo tempo, percebendo que eles coexistem. Então, as coisas não precisam ser só boas, só ruins. Basta, se eu olhar daqui, eu vejo um lado. Se eu olhar daqui, eu vejo um outro. Basta eu ter disposição. Só que a mente neutra, ela vê os dois lados ao mesmo tempo. Então, ela fica assim, muito mais tranquila. Não tem necessidade de se posicionar. E ela não se sente ofendida pelas pessoas serem diferentes do que ela espera que as pessoas deveriam ser. Então é um lugar que a sua presença, ela traz equanimidade, ela traz paz. Então você vai ter uma energia, quando estiver forte, de as pessoas se sentirem, primeiramente, não julgadas, num espaço de acolhimento, que é diferente daquele lugar, assim, sabe aquele lugar que você vai, que tem uma opinião tão forte que está sendo projetada ali, que você fica assim, aterrorizado em falar alguma opinião diferente, mesmo que você pense algo diferente, né? Então, a pessoa neutra, ela vai trazer um espaço em que todos se sentem à vontade de trazer as diferentes opiniões. Então, para um terapeuta, isso seria ótimo, né? Eu tenho 4 na missão. Mas, enfim, a presença dessa pessoa, quando ela está ancorada, ela recebe todo tipo de energia e equanimiza. Mas primeiro você vai ter que lidar com as tuas próprias polaridades. E aí que é difícil, né? Ter esse número na missão. Porque e aí, o teu próprio ego, as tuas próprias polaridades, as tuas próprias opiniões contrárias, precisa ser trazido para o coração, o teu próprio auto-julgamento. E o número 4 se fortalece pelo fortalecimento do chakra cardíaco. É a expressão na missão de um ser que está a serviço do que é necessário, de forma muito desapegada e de forma muito impessoal. E esse ser, conforme ele for começando a se nutrir mais, a se alinhar mais com a sua alma, com quem ele verdadeiramente é, ele vai se surpreender com esse sentir, esse faro dele perceber o que é necessário em cada situação, que vai ser muito diferente daquilo que ele esperaria pelo ego, pela construção mental. Ele vai percebendo, poxa, essa situação aqui, ela precisa desse toque aqui, né? Eu preciso falar isso, né? E isso é muito impessoal. Então, o faro, assim, para você sentir se você está próximo da sua missão, é equalizar a reatividade, aquela reatividade do ego. Então, se você está muito reativo, defendendo o seu ego numa posição muito defensiva, você não vai conseguir ver de forma neutra. E essa neutralidade vai se tornar apenas assim, não, mas espera aí, tem um outro lado, né? Você vai ficar sempre querendo mostrar que tem um outro lado, mas não está completamente neutro. É a expressão da neutralidade, da compaixão, do serviço altruísta, e também é um ser muito mobilizado por fazer, por trabalhar, tem disposição em servir quando está forte. E não importa se é garçonete, se é um banqueiro, né? Você está ali como uma presença no dia a dia, as pessoas à sua volta, como é que é o campo que você cria em volta de você, né? Isso que você tem que perceber. Se fortalecer pelo fortalecimento do chakra cardíaco, pela sustentação dos 3 primeiros chakras, porque eles são o tronco da árvore para sustentar aqui o cardíaco aberto. Tem várias aulas no canal pro corpo 4 e uma aula para o chakra cardíaco é uma ótima aula para o corpo 4, para fortalecer a mente neutra. Também temos muitas meditações maravilhosas e para o 4 é muito importante respirar profundamente, porque os pulmões estão relacionados com o fortalecimento da mente neutra. Somente numa plena respiração a gente pode se tornar não reativo. É uma ampla respiração que faz esse movimento de receber as coisas que ocorrem, e aí eu primeiro trago mais profundo, entende? A neutralidade precisa disso, dessa profundidade maior, de um espaço maior. E isso é com a respiração que você vai desenvolver. Esse foi um resumo do 4.
Vamos para o 5. O nome do número 5 é corpo físico. O corpo físico está relacionado ao nosso corpo físico e ao chakra, quinto chakra. Então, uma coisa rapidamente para observar: expressão, problemas de tireoide estão relacionados com o corpo físico, dificuldade de expressão, dificuldade de integrar o que você sente, porque se eu tenho uma dificuldade de expressar, eu tenho uma dificuldade de integrar tudo o que acontece dentro de mim, como se fosse digerir tudo o que ocorre dentro de mim e transformar isso numa expressão, me fazer ser entendido. Cantar é muito bom, cantar é uma expressão, todo tipo de expressão como dança, né? É uma expressão do corpo físico, seria uma realização, né, do corpo físico. Então, o corpo físico, ele é essa dimensão física e você ter isso como missão envolve você dominar a dimensão física, perceber o impacto dos seus hábitos no seu corpo físico e o impacto no seu corpo físico na sua consciência, como o seu estado físico, o estado do seu corpo físico, a saúde física interfere em você poder ser você mesmo e como pode bloquear. Quando o nosso corpo físico está com baixa energia, a gente não pensa direito, as coisas deixam de ficar claras, a gente fica reativo e irritado. Irritação e preguiça são uma das manifestações de desequilíbrio do corpo físico. E o oposto é a possibilidade de dominar essa dimensão física, encontrar equilíbrio em tudo que você faz. E será porque o corpo físico ele integra tudo que ocorre dentro de nós, todas as 10 dimensões. Tudo isso é integrado no físico. Então, se o físico não está bem, embaralha tudo. Como missão é a expressão do professor, é o número do professor, como uma possibilidade. Por quê? Porque como domina a fisicalidade, domina também habilidades, pode ser que tenha alguma coisa que você faz bem e as pessoas querem aprender isso que você faz. E como você dominou em você, você pode ensinar pelo exemplo. Esse foi um resumo do corpo físico. Vão comentando o que vocês se identificam, o que vocês percebem, dúvidas, tá bom? Conforme vocês vão escutando sobre esses números. Número 6 é chamado de arco de luz. Como é que é esse corpo, né? Esse corpo, ele é um arco em volta da nossa cabeça e envolve muito esse lugar da energia mental mesmo, desse lugar do cérebro, da nossa clareza ou confusão mental, e é um campo de proteção. E ele é retratado muitas vezes nas imagens dos santos, como aquela auréola. Você já viu aquela foto ou uma imagem que o ser tem uma auréola em volta da cabeça? Esse desenho é o arco de luz. Ele é representado pelo número 6 na numerologia tântrica. A missão do 6 envolve essa dimensão de clareza mental, de clarear a dimensão mental, de eu perceber a natureza das ilusões e eu viver a partir de um lugar de ausência das ilusões. Num primeiro momento, essa mente é muito agitada, muito confusa e muito envolvida com teorias, e num primeiro momento pode achar que se eu sei muitas teorias, eu sei algo. Mas teoria não é clareza mental, não é sabedoria. E pode ser muito duro até essa pessoa, muito sofrido. A pessoa vai lutar muito, vai gerar muita discórdia, que é o contrário do que seria a missão dela, que é um pouco parecido com o 4, né, que é gerar equanimidade, gerar ausência de ilusões pela sua presença. Ela vai fazer o contrário. Ela vai estar lá comentando, isso não é assim, Kundalini não é isso, Kundalini é assado, que né, acontece aqui no canal, né? Isso aí tá errado, porque no texto lá, tal. Então essa pessoa vai estar num movimento assim de gerar discórdia, né? Pelo conhecimento. Não que isso não seja necessário para o nosso desenvolvimento, tudo é necessário, mas a possibilidade maior é você passar por todo esse processo e perceber que conhecimento não é sabedoria. E aí o que essa pessoa vai perceber?
Meu Deus do céu, a sabedoria está quando essa mente deixa de me controlar. A sabedoria está no meu ser. Eu preciso silenciar essa mente, a minha mente receber essa sabedoria e não ela achar que sabe. Então, meditação, meditação e meditação. Para o número 6. Para todos, porque todos nós temos todos os números, lembrem disso. Entende por que você também precisa de meditação? Todos nós precisamos de meditação. Mas o 6, sabe? Vai dar um insight assim. Então, o que é a expressão desse ser? Intuitivo, silencioso, tem uma clareza de percepção. E quando ele age a partir dessa clareza, veja que a realização da missão é uma ação a partir de um lugar, entende? Quem tem o 6 na missão, realiza a sua missão quando age a partir da 6ª dimensão, entende? Então, quando o 6 age, fala, escuta, ele traz essa clareza e isso tem um impacto na realidade das pessoas assim, nossa, realmente isso era uma ilusão. Nossa, agora faz mais sentido, clareou. Então essa é a expressão da sua missão. Esse foi um resumo do número 6. Vamos agora para o número 7. O número 7 é a aura. O que a aura é? A aura é o campo eletromagnético em volta de nós. A aura, você vai achar na internet aí imagens, coloca aura. A aura tem cor, a aura tem forma, de acordo com o que a gente está sentindo. A aura pode estar pequena, a aura pode estar grande, brilhante, a aura pode ter buraco, a aura pode ter sistemas de jogos energéticos, maneiras de obtenção de energia que gruda com outra pessoa, por isso que as pessoas formam uma espécie de simbiose. Então a aura é esse campo em volta da gente, que pode estar em muitas configurações. Como missão, a missão desse ser é elevar, porque a aura é uma comunicação muito profunda que a gente estabelece de aura com aura. É rádio, elas vibram e começam a se harmonizar, começam a se misturar essas vibrações. Então, o simples fato de você estar vibrando, do jeito que você está vibrando, está reverberando tudo à sua volta. Missão da aura, então, é reverberar e impactar a realidade através disso que você vibra. Então, deixe de se preocupar tanto com o que você faz em fazer o correto e comece a perceber como você está vibrando e alinhar como você está vibrando. Vibração é diferente da gente ter é diferente de conclusão mental, você sente. Como é que você está se sentindo agora? Tem uma sensação de leveza, de paz? Desse jeito que você está agora, você poderia facilmente sorrir, facilmente rir, então você está com a aura leve. Comece a perceber isso, comece a perceber como é que você está vibrando. E aí você vai perceber que a aura desequilibrada, né, tem peso. E a gente leva esse peso. E as pessoas sentem esse peso, você não precisa nem falar nada. Você tendo a missão do 7, você vai sentir muito isso. O impacto por essa dimensão, por essa 7ª dimensão. E em desequilíbrio você vai sentir muito essa energia que vem dos outros e vai ter pouco poder de impactar a partir do seu coração e da sua própria autoconsciência. Então, no primeiro momento, eu preciso cuidar dessa vibração aqui, liberar emoções densas, purificar o meu campo, purificar minhas emoções, minha mente, porque a aura, ela é o resultado de como você tá. Não dá para fingir, não dá para mascarar. Ela vai vibrar conforme o que tem dentro de você. Então a gente tem que aprender a se auto-elevar para o estado mais alinhado possível. E quando a vibração for descendo, ter estratégias para se auto-elevar. E aí você vai ser um ser que impacta através de como você se sente, impacta através do teu campo vibracional. E você vai poder envolver o ambiente nessa mesma vibração. Então,
uma coisa bem clara onde acontece isso é num show de música, né? Aquela música é algo muito profundo, é um estado de consciência vivido pelo músico e ele envolve milhares de pessoas naquela mesma sensação. As pessoas elas entram no estado de consciência vivenciado por aquele músico e elas vivem aquilo como se fosse delas. Isso é a aura. Você imprime nos outros o seu estado de consciência. Então, a primeira coisa é limpar, purificar você mesmo e se autoelevar. Isso vale para todos, né? Que o trabalho para a gente realizar a nossa missão começa no nosso autoalinhamento, no nosso trabalho interno. Esse foi o resumo da aura. Vamos agora para o número 8. O número 8 corresponde ao corpo prânico. O que é o corpo prânico? O corpo prânico é aquele corpo onde tem os chakras, onde tem os canais de energia, são 72 mil canais de energia. O corpo prânico, na visão da medicina chinesa, é a origem de muitas doenças, é onde nós atuamos pelo Reiki, né? Eu já falei isso várias vezes para vocês. Então, esse corpo, ele realmente é um corpo. Como está o nosso corpo prânico? Está refletido nos nossos outros corpos. E todos os outros corpos necessitam do abastecimento de prana, da energia da vida que decorre do corpo prânico. O corpo prânico é o corpo de vida, é como se fosse a nossa bateria. E a qualidade da nossa consciência se expressando na forma vai depender de quanto de bateria a gente tem. Essa é uma forma bem, né, básica assim, da gente entender o corpo prânico. E esse corpo prânico, ele é vida, funcionalidade da vida e poder, porque quando o corpo prânico é abundante, você está conectado com esse poder, você percebe que a sua presença tem poder, tem impacto, e quando estiver em desequilíbrio, a gente tem como você está desconectado do seu próprio poder e da sua própria consciência de quem você é como um ser infinito e poderoso. Pode ser que em algum momento você se absteu desse poder, dessa infinitude, e você está mendigando aí. Então, o 8 tem uma facilidade de se viciar, né? De se viciar, de ter algum tipo de estimulante, algum tipo de substância que faça ele se sentir vivo de novo. Precisa recuperar essa vivacidade sem usar nada. E aí é o que eu trago para vocês aqui. Kundalini Yoga, sabe? Respirem, botem prana para fluir. Basta você mover as suas energias, você já vai se sentir diferente. Pode brevemente, por mais que não dure tanto no começo, né? Porque depois vai se sustentando. Mas no começo você faz a aula e tudo se clareia, né? Aquilo que parecia tão gigante já está numa proporção bem mais clara, bem mais real. Isso já vai fazer você lembrar de quem você é, que você é um ser infinito. E esses fenômenos são apenas fenômenos. E isso já vai mudar a proporção do medo, né? Então, 8 em desequilíbrio, muito medo, paralisia, impotência. E facilidade de ficar viciado em comida, em bebida, em substâncias, etc. A sua missão é ser essa expressão de vida, de transbordamento. E uma pessoa assim é aquela pessoa que tudo é possível. A existência dessa pessoa, ela nos faz perceber que tudo é possível. Porque é uma pessoa que realiza muitas coisas e que tem muita vida e que ela transborda. O 8 também é um ser que doa muito prana quando está transbordante. Essa pessoa tem que cuidar. Quando está em desequilíbrio, ele pode doar muito prana em relações não agradáveis, até pela sua dependência, dependendo de onde ele está se envolvendo, e aí ele vai ficar esgotado, tá? Então, antes de pensar em que você vai doar energia, doar prana, vai curar os outros, você tem que encontrar os seus limites. Encontrar a administração da sua energia vital, tá bom? Mas é isso, a missão do 8 é poder de cura, transbordamento, realização. Ela é uma lembrança viva do poder da vida em cada um de nós.
Número 9 é o corpo sutil. O número 9 é a expressão de profundidade, de aprofundamento, ele é o número da maestria. Então essa pessoa, ela vê as coisas com uma lente de aumento e ela vê os detalhes. E ela tá vendo por trás, ela quer ver o sistema por trás das coisas para que as coisas deem certo. Hoje eu estava tomando café da manhã e aí eu olhei a pasta de amendoim e vi que ela estava um pouco seca, né? Daí eu já pensei, pasta de amendoim, ela vem com um óleo, mas para que ela não fique seca no final, a gente tem que sempre mexer. Daí lá vai eu. Ai, amor, sempre que a gente for comer a pasta de amendoim, tem que mexer bem toda vez que for comer, para misturar com o óleo e ela não ficar seca. Então o 9 é assim, ele é crica. E isso pode ser, toda habilidade tem os extremos, então isso pode ir para uma pessoa muito chata, meio arrogante, que sempre tem algo a dizer sobre tudo, tem que cuidar disso, né? E pode ir para a gente, não, perceber, isso existe, você já percebeu. Você já percebeu? Como é que você vai lidar com essa percepção? De uma forma leve, compreendendo que aquilo que para você é tão claro, tão óbvio, para as outras pessoas não é tão óbvio. E você não precisa enfiar todo mundo não precisa ser que nem você, ou saber tudo que você sabe, né? Sair dessa banca aí. Então ele é o número da expressão da paciência, da compreensão dos processos e também é esse lugar de muita ansiedade, de pressa, de muito perfeccionismo, um perfeccionismo que pode paralisar, tá? Esses números, queridos, se você se identifica, pode ser que ele não esteja na missão, mas que ele esteja em outras áreas da sua numerologia. Daí a gente teria que ver a tua numerologia completa. Vocês podem fazer a consulta de numerologia tântrica comigo. Eu tenho uma consulta chamada Potencial da Alma. Depois eu falo um pouquinho mais. Então o 9 é chamado de corpo sutil e ele é um corpo que carrega a alma de reencarnações em reencarnações. E ele traz essa sabedoria profunda, essa compreensão por trás da superfície. Como missão eu te pergunto assim, o quanto você já se permitiu se aprofundar em alguma coisa, estudar alguma coisa profundamente? E você, se sim, você percebe que naturalmente você tem vontade de explicar para as pessoas como é que você chegou naquele processo, então essa é a manifestação do 9. É dominar algo muito profundamente e você pode ensinar com maestria. Lembre que, no primeiro lugar, essa maestria, acima de ser qualquer habilidade que você vai se tornar muito crica e meio cabeçudo, que eu já falei que tem que tomar cuidado com isso, é o domínio de si mesmo. Inclusive dessas reações, dessas reações que vêm às vezes como arrogância, como soberba, como intolerância, como rispidez com as outras pessoas ou com você mesma. Então, a parte mais importante desse processo de maestria é dominar você mesmo, porque a expressão plena do 9 é calma. Porque para ir profundo nas coisas, eu preciso não ter reatividade. Preciso ter calma para processar aquilo pelo campo sutil. O corpo sutil dá acesso ao campo sutil. E isso não é raciocínio, não é uma mente cabeça dura. É silêncio e deixar as coisas virem até você e perceber dentro desse silêncio. Um resumo do 9, tá? Tô tentando aqui, queridos, trazer uma coisa que é super complexa e profunda, meio que num resumo aqui. E vocês já perceberam que eu tenho um 9, eu tenho um 9 na posição karma. Então vocês já podem ver como é que é, por que é o meu processo assim de explicar as coisas, né? Eu tenho um 9 não é na missão, é na posição karma. Vamos para o 10 agora? Número 10, uma expressão muito interessante. O número 10 é chamado de corpo radiante. Radiante. É um corpo que se estende mais do que a nossa aura, mas também se relaciona com a realidade através da vibração, do impacto vibracional e sutil, assim como a aura. Mas ele se estende mais e é uma vibração mais alta, uma vibração como mesmo que a nossa alma entrasse, né, sintonizasse completamente. E o resultado disso é uma pessoa que brilha.
Então, nessa dimensão, você pode sentir, assim, sempre sabe essa sensação de que você entra no lugar e você chama atenção? O 5 pode sentir isso também. Então, o jeito que você lida com isso, ou você tá inteiro e quase nem percebe, né? E nem percebe, as pessoas estão olhando para mim. Não, você continua sendo você mesmo, na sua abertura, na sua tranquilidade, na sua humildade. Ou você começa a ter medo disso, ter medo dessa exposição e a fugir dessa exposição. O corpo radiante se expressa muito assim. Como missão, a missão é brilhar nessa vida, ser você mesmo 150% em tudo que você faz. Então, não tem, para quem tem o 10, assim, essa coisa de fazer a coisa mais ou menos, sabe? Isso vai acabar com você. Porque a sua expressão é inteireza e brilhar em tudo que você faz. Sejam coisas simples, sejam coisas grandiosas, mas é tudo muito natural. Porque é a expressão da alma, na 10ª potência, digamos assim. Todos nós temos o corpo radiante. Todos nós temos como possibilidade brilhar e impactar a partir da nossa radiância. E a radiância do corpo 10 é muito inspiradora. Tem um grande impacto na aura de quem está em volta, né? Mas, novamente, naquele lugar, o 10 ele vai ter que aprender assim, que não se trata dele, de chamar a atenção, das pessoas gostarem dele, baterem palma para ele, mas criar um campo que colabora com o todo. Então, usar essa radiância, usar aquilo pelo qual você é comprometido para servir. Então, o 10 ele se expressa muitas vezes por algo que você é comprometido e você envolve o espaço à sua volta nesse mesmo comprometimento e inspira a partir do comprometimento, que é o arquétipo do guerreiro, né? O guerreiro envolve todos naquela luta e inspira e todos ficam, vamos, sabe? O número 10 tem isso, mas em desequilíbrio ele pode achar que é sobre ele, que é sobre mim, tudo é sobre mim, eu não gosto muito de aparecer. Não é sobre você. É a expressão de algo que transparece através de você. Você está a serviço. Essa radiância não é o seu ego, não é a sua personalidade. É o aparecimento da luz na forma. E parece até que nesse momento você justamente desaparece e algo maior passa através de você. Então a missão do 10 envolve isso, inspiração através da radiância. Então se você está fugindo de situações que você tem que se comprometer, se posicionar, não tem jeito, essa é a sua missão. Como é que eu desenvolvo o 10? Se comprometendo aos pouquinhos, com coisas pequenas, porque o 10 tem tendência do tudo ou nada. Esquece esse tudo ou nada, não é tudo assim, preto no branco. Começa com pouquinho, e vai caminhando, vai construindo autoconfiança, tá? Não pense que é uma coisa assim, então eu vou me jogar lá do nada, sem me preparar. Não, vai se preparando aos pouquinhos, essa confiança vai se edificando e isso fortalece o corpo radiante. Missão 11 é chamada Centro de Comando ou Totalidade. A missão 11, ela envolve um chamado bem profundo e talvez você viveu assim, talvez há um tempo atrás, ou ainda agora, sempre com essas questões, né? Qual que é o sentido da vida? O que tem depois? Por que as coisas são assim? E ter coisas que te incomodam profundamente. Por que as coisas são assim, que estão erradas, né? E isso é um pouco porque o 11 é o 2 também, que é a mente que discerne. Então, o 11, ele é a totalidade da consciência. Então, é como a sementinha se tornando a árvore inteira. E todas essas áreas coexistindo. E a possibilidade de poder dominar todas elas. Então, tem um profundo chamado para lembrar que existe algo além da matéria. E que essa mesma consciência una está por trás de tudo. E a possibilidade de viver isso de forma inteira na sua vida. Isso é a lembrança do sagrado em tudo. E a sua realização será uma lembrança dessa instância do sagrado, do divino, para todas as pessoas à sua volta.
Se você estiver muito afastado da sua missão, às vezes a pessoa é cética, tem um profundo vazio que ela dá um jeito de mascarar, ou ela pode se tornar fanática. O 11 é uma expressão, é só entender, né, queridos? Pensa essa possibilidade nesse mundo totalmente distorcido e os seus próprios karmas, né? Então, realmente é uma coisa bem complexa, né, como isso se manifesta. Mas você, conhecendo um caminho que desperta esse lugar do sagrado, aí você vai perceber, é isso que eu sou, é isso que eu busco, é isso que faz sentido. E aí essa consciência vai clarear tudo na sua vida. A sua missão é ser a lembrança do divino, a lembrança do sagrado para tudo que ocorre à sua volta, para o espaço à sua volta, na sua plena realização. É um ser também muito adaptável, porque pode dinamizar, é dinâmica a forma como é a tua consciência, entende? Um conselho para o 11 que eu dou é: faça yoga. Esse é o conselho que eu dou para todos, né? Mas quem tem o 11, faça yoga, faça meditação com mantras, porque como tem esses corpos já estão meio que prontos para se integrar, são pessoas que sentem muito rapidamente os efeitos da prática. Então elas começam a sentir o corpo prânico, elas começam a sentir onde está bloqueado, onde não está, elas têm uma sensibilidade. E isso vai te guiar, isso vai fazer você, pela tua experiência direta, entender mais do que eu estou falando, tá? Então faça yoga, faça meditação, experimente. Esse é o conselho que eu dou para quem tem o 11 em qualquer posição da numerologia, e para todos vocês, tá? Façam yoga, façam meditação aqui no canal. É muita coisa, né, queridos? Então eu vou deixar por aqui e eu vou convidar quem quer se aprofundar mais, quem acender uma faísquinha, você pode fazer a consulta de numerologia comigo, chamada Potencial da Alma. É uma consulta muito profunda, eu vou estar bem juntinho de você, te auxiliando nesse processo, te ajudando a compreender, e vou te direcionar as práticas do Kundalini Yoga para as posições da sua numerologia que você mais necessita nesse momento. Eu vou deixar aqui em cima a playlist para iniciantes, caso você seja iniciante e não saiba por onde começar, você começa por essa playlist. No próximo vídeo teórico, eu vou falar sobre os 3 principais bloqueios que nos impedem de realizar nossa missão. Talvez esse vídeo já saiu, você pode procurar, se não, semana que vem vai esse vídeo ao ar. Não esqueça de deixar sua pergunta, sua dúvida. Gratidão por esse momento. Um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro.